Olá pessoal, vamos fazer agora mais uma questão de geradores elétricos. Comumente, denomina-se gerador qualquer aparelho no qual a energia química, mecânica ou de outra natureza é transformada em energia elétrica. A curva característica é o gráfico que relaciona a intensidade de corrente I no gerador com a diferença de potencial DDP-U entre seus terminais. Considerando que o gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador hipotético, qual a intensidade de corrente de curto-circuito desse gerador? Então, resumindo, ele está pedindo para calcular a corrente elétrica de curto-circuito, que nós iremos chamar de ICC. I é de corrente elétrica, CC de curto-circuito. A equação do gerador é U é igual a E menos RI, onde esse U representa a diferença de potencial, ou a voltagem, E é a força eletromotriz, R é a resistência interna e I é a corrente elétrica. Então, baseado nessa equação do gerador, vamos encontrar a relação entre a voltagem e a corrente elétrica, onde U aqui é voltagem e a corrente elétrica. Então, vamos relacionar esse ponto aqui, que eu vou chamar aqui de ponto A, com o ponto B. Vou chamar esse ponto aqui de ponto B. Então, vamos encontrar a equação em relação ao ponto A. Então, nós temos U é igual a E menos RI. Então, quando U é 20 volts, então no lugar de U vou substituir por 20, vai ficar E menos a resistência interna vezes a corrente elétrica. Então, quando U é 20, I é 5 amperes. Vamos encontrar agora a equação relacionada a esse ponto B. Então, quando U é 14 é igual a E, que é a força eletromotriz, menos R, resistência interna, e a corrente elétrica. Então, quando U é 14, I é 8. Então, nós temos aqui um sistema de equações do primeiro grau. Então, como é que a gente vai resolver esse sistema de equação do primeiro grau? Vamos multiplicar essa segunda equação aqui por menos 1. Como tem duas variáveis, né? Então, vai ficar assim. 14 vezes menos 1 vai ficar menos 14 é igual a E vezes menos 1 é menos E. Menos com menos dá mais. 8 vezes R, 8R. Então, nós temos duas equações, onde uma equação vai ser 20 é igual a E menos 5 vezes R é 5R, para ficar assim mais fácil. Menos 14 é igual a menos E mais 8R. Somando essas duas equações, 20 menos 14, 6. E menos E desaparece. 8R menos 5R dá 3Rs. Então, isso quer dizer que 3Rs é igual a 6. Então, R, o 3 está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 3. Então, isso quer dizer que a resistência interna, 6 dividido por 3, dá 2 ohms. Então, já encontramos o valor da resistência interna. Para descobrir a força eletromotriz, só é substituir o valor de R, que é 2 ohms, em qualquer de uma das duas equações. Então, vamos substituir nessa primeira. 20 é igual a E menos R que é 2, vezes 5. Então, 20
é igual a E menos 10. Esse menos 10 eu vou passar para o lado esquerdo, então como ele está negativo, passou para o lado esquerdo, fica positivo. 20 mais 10. 20 mais 10, 30. Então quer dizer que a força eletromotriz é igual a 30 volts. Então nós já descobrimos o valor da resistência interna, que é 2 ohms, e a força eletromotriz, que é 30 volts. Finalmente vamos descobrir a corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito é quando a DDP ou U é igual a zero. Então na equação U é igual a E menos RI, U é zero, a força eletromotriz nós já descobrimos que é 30 volts, menos a resistência interna que nós já descobrimos que é 2 vezes I, que vai ser a corrente de curto-circuito. Esse menos 2I eu vou passar para o lado esquerdo, então vai ficar, tá negativo, vai ficar positivo, então vai ficar 2I é igual a 30. Isso quer dizer que a corrente elétrica de curto-circuito é 30, 2 está multiplicando, passa dividindo. Então a corrente elétrica de curto-circuito é de 15 amperes. Até a próxima.